A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Antônio Ronaldo aqui, aproveitando meu horário de janta para gravar mais um vídeo para você. Você sabe o que é o pecado? Você acredita que tem pessoas na igreja, neste exato momento, que ainda não sabem o que é realmente o pecado? Agora vamos lá. Para fazer um resumo total, o pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. E nós sabemos que perante a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E muitos acham que essa morte é quando a pessoa sai desse plano físico, ou seja, quando o corpo padece, quando o corpo tomba. Mas na realidade nós estamos vivendo o período da graça. Então quando vai dizer que o salário do pecado é a morte, isso significa que a princípio você começa a pecar e você sente aquele remorso, você sente aquele sentimento de culpa, que é exatamente o Espírito Santo de Deus falando para você que você está no caminho errado. A partir do momento que o pecado já não tem mais valia para a tua vida espiritual, você vai pecar e você não vai sentir mais remorso. Como se a vida pecaminosa fosse algo normal, como se a vida pecaminosa fosse algo natural, que deveria acontecer, e você já não sente mais aquela presença, aquele sentimento de culpa ou de remorso. Isso significa que você está praticamente morto espiritualmente. O salário do pecado foi te matar a ponto de você não sentir mais a presença do Espírito Santo. No curso de Teologia Médio, a qual nós fazemos pela IBAD, o livro que trata sobre a Cristologia, ele vai falar um pouco a respeito do que é o pecado e sobre o que o apóstolo Paulo achava do pecado. E olha só o que o livro vai dizer. Na teologia protestante, ou na teologia dos evangélicos, o grande problema que o pecado apresenta é que o pecado não é uma ação singular, mas sim um modo de vida. Como assim? Não somos simplesmente pessoas que ocasionalmente pecamos. Não, mas sim pessoas que vivem continuamente pecando. Escravos do pecado, controlados por nossos desejos carnais, nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos ressentimentos, nossas obsessões. Quando Adão e Eva pecaram, a sua ação não foi um ato singular, que as consequências ficaram só para eles mesmos. Não, mas por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade, após eles, nasceu em servidão ao pecado, sem condições de resistir às tentações. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu a mentalidade de um homem pecador, que vive profundamente em pecado. Ele faz um paralelo e ele deixa claro que pecadores, apesar de saberem que vivem de forma errada, apesar de conhecerem os mandamentos da lei de Deus contra o pecado, simplesmente não conseguem deixar de pecar. É por isso que a Bíblia vai estar escrito lá em Romanos capítulo 7, do verso 14 até o verso 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre pecado. Porque o que faço, não o que aprovo. Porque o que eu queria, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consisto que a lei que é boa. Ou seja, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito,
O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É um texto bem complicado, mas que dá para você entender de uma forma simplificada assim. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, que é pecar. E aquilo que eu quero fazer, que é deixar de pecar, eu não consigo. Esse é o poder do pecado sobre a nossa vida. Você prestou atenção? Então isso significa o quê? O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mas o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. A mentira é pecado. Inclusive, Satanás ele gosta do pecado da mentira, porque a Bíblia vai dizer que Satanás ele é o pai da mentira. Então quem peca no ato da mentira se torna filho do diabo. Tem a questão também da idolatria, também se torna um pecado, uma vez que Deus vai falar para não fazer uma imagem de escultura e adorar nem em cima no céu nem embaixo na terra, porque Deus ele é o único. Tem o pecado também, a idolatria não é só imagem, tá? Tem pessoa que idolatra time de futebol, tem pessoa que idolatra pregador, pastor, ator de novela e muitos outros. Tem também o pecado da lascívia, que é o laço, da prostituição. Tem o pecado também, né, do adultério, onde o homem acaba traindo o seu cônjuge ou vice-versa, tá? Tem o roubo, matar outra pessoa também se torna um pecado, porque só quem pode tirar a vida é exatamente Deus. Então, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tá? Tudo aquilo que faz com que a carne estremeça se torna pecado. Espero que você tenha entendido esse vídeo e até a próxima em nome de Jesus.